Pessoal, esse vídeo agora é mais um vídeo da série Meu Filho Tem Autismo e Agora, que é o seguinte: recebido o diagnóstico, eu comecei a estudar e fiquei com 2 papéis na mão, Aba e Denver. Esses nomes hoje estão assim no meu vocabulário, mas eu ficava com um papel no bolso, olhando Denver e Aba, Denver e Aba. Eu falava, eu preciso guardar esses 2 nomes, e terapia de integração sensorial, que hoje também é o que o Gael faz com a terapeuta ocupacional dele. E aí, gente, o que eu queria dizer assim, muita gente me pergunta o que é o Denver e o que é o Aba. E por que eu escolhi o Denver? Então, esse vídeo eu queria fazer uma pergunta para Vi e a gente falar um pouco sobre o que é o Denver. Vamos falar primeiro o que é o Denver. E aí depois a gente tira um pouco essa história de que são rivais, Denver e Aba, né? Então acho que a gente pode falar um pouco do porquê que eu escolhi o Denver, porquê que foi o da minha escolha. A gente fala que o Denver é um modelo mais natural, né? Mais naturalístico. E no começo eu ficava querendo entender o que é isso, né? O que é ser mais natural dentro de uma terapia. Então isso era uma angústia minha. E uma outra angústia, gente, que era o seguinte: quando me deram o diagnóstico, falaram pra mim lá no ELS, né, que é esse centro, que a gente tava falando de uma carga de 18 a 20 horas de terapia. E eu falei, por mês? Não, por semana. Eu falei, oi? Isso dá mais ou menos uma média de 2 a 3 horas de terapia por dia. Eu falei, gente, isso é desumano fazer um negócio desse com uma criança. Isso foi a minha primeira coisa. Eu queria que você falasse um pouco, Vi, sobre a questão do que é o Denver, dessa questão do natural, do que é o seu natural do Denver, e por que essa questão de ser tão intenso assim as terapias. Tá. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a diferença do Aba e do Denver. Na verdade, a gente chama de Aba aqui no Brasil, muitas vezes a gente denomina o Aba como treino de tentativa discreta. Na verdade, ABA é uma abreviação para análise aplicada do comportamento, que é uma ciência. Então, o ABA, na verdade, é uma ciência e o Denver é um método. Então, existem inúmeros métodos, né, no Brasil, fora do Brasil. Isso é importante, gente. Então, para o ABA tratamento. É ciência e Denver é um método. Isso. ABA, na verdade, é uma abreviação em inglês para análise aplicada do comportamento, que é uma ciência. E o Denver é um método que se apropria dessa ciência. E existem inúmeros outros métodos que trabalham como base na análise do comportamento. Então, o Denver ele é uma intervenção precoce naturalista, um método de intervenção precoce naturalista que trabalha com as crianças com uma carga horária intensiva. E só são crianças autistas, o Denver? Com crianças autistas, crianças dentro do espectro autista. É um método criado para trabalhar com essas crianças, né? A gente chama de naturalista porque a gente trabalha dentro do ambiente natural da criança e a gente trabalha com foco no jogo, com foco nas brincadeiras. Então, é um método que a gente vai principalmente visar a motivação da criança. Então, o nosso objeto de trabalho, né, nosso material de trabalho, na verdade, são os brinquedos da criança, os brinquedos que tem na casa da criança. Por quê? Porque a gente quer que a criança generalize. Então, todo o nosso trabalho vai ser focado nos brinquedos que a criança tem, generalizar, gente, só pra que eu sou mãe, que elas falam isso o tempo inteiro. Generalizar é o que, Vi? Generalizar, na verdade, é ampliar o conhecimento que é feito na terapia, né? Para que ele consiga fazer em todos os ambientes. Porque, na verdade, assim, a gente ensina muitas coisas dentro da terapia para criança e de nada me vale ela fazer apenas dentro do setting terapêutico. Não vale ela fazer só comigo, por exemplo. Sim. Então, ela tem que saber fazer com a mãe, ela tem que saber fazer com a babá, com a tia, com os avós. Isso é generalizar o aprendizado. E por isso que é tão importante, né, Vi? No Sim. Denver, os familiares, eles saberem como é. Por isso que a gente fala que a gente vive o Denver, né? Que não é Sim. só essas horas, né? Então a gente precisa dedicar muito tempo pra gente estar habilitada a conseguir usar do que a Vi faz dentro
da terapia pra gente conseguir facilitar isso que ela tá falando, que é essa generalização. Isso, exatamente. E dentro do método, a participação da família, tanto da família quanto dos cuidadores, de quem tá diretamente com a criança, é muito importante, né? Então a gente costuma trazer bastante a família, os parentes que são mais próximos, né, que estão na vida, na rotina da criança, sempre pra perto, pra poder generalizar esses aprendizados também. Tá. E por que você escolheu o Denver? Então, na verdade, eu acho que o Denver me escolheu. Eu comecei muito cedo a trabalhar com autismo e eu fiz faculdade de psicologia, sou psicóloga formada, e eu tive uma oportunidade de trabalhar com Denver há alguns anos atrás. E eu entrei assim, sem saber muito o que era, e tive uma proposta muito bacana de conhecer um método novo e eu me encantei. Porque eu trabalhei como AT durante a faculdade, fazendo um estágio. AT, acompanhante terapêutica, a gente vai falar um pouco disso. Como é que operacionaliza-se o Denver, né? Então eu escolhi trabalhar com o Denver. Como que é a estrutura, né? Pensando na questão da intensidade. Mas a gente já vai, termina de falar isso, Vi. Sim, sim. Então, comecei trabalhando com AT e eu vi quão rico é esse trabalho dentro da casa das famílias, né? Essa intervenção naturalista dentro da casa das famílias, eu achei incrível. E aí comecei a estudar mais, me encantei pelo método e aí trabalho com o método até hoje. É isso aí, tive a honra de ter ela aqui com a gente no primeiro ano, que foi com certeza um ano muito difícil. E aí, gente, é assim, então o Denver, a AT que ela falou agora, que ela contou que ela gostava muito de ser AT, contou da história dela, é acompanhante terapêutica, né? Conta um pouco da carga horária do Denver, sobre a importância da intensidade, Vi. Tá. Existem inúmeros estudos, né, da aplicação do método que comprovam que a intensidade alta é muito importante para as crianças. Então, quando a gente fala em Denver, a gente fala em intensidade e a gente fala em intervenção precoce. Eu comecei fazendo uma intervenção com 2 crianças de 15 horas semanais. Então, a gente propõe para as famílias pelo menos de 15 a 20 horas semanais com a criança, para trabalhar diversas esferas do desenvolvimento. Então, a AT que está dentro da sua casa, ela vai trabalhar com um plano individualizado para a criança e ela vai trabalhar todas as esferas do desenvolvimento, né? Então, motricidade fina, motricidade grossa, cognição, enfim. E ela vai ser a grande responsável por aplicar esse plano individualizado da criança dentro do ambiente natural dela, ou seja, dentro da casa dela, com os brinquedos dela. Tá bom, gente? Então fica aí um método para vocês conhecerem o Denver. Foi um método que eu escolhi, foi um método que transformou a nossa vida, transformou o Gael. Eu indico fortemente que vocês conheçam e que fique claro que o Denver é um método que vem da análise do comportamento, que é o tão falado ABA, né? Isso, Tá. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.